Bom, existem diferentes formas de classificar objetivos de aprendizagem, né? O, o autor mais conhecido é o Bloom, né? Que tem a chamada taxonomia de Bloom, já é da década de 60, se eu não me engano, né, nos Estados Unidos, e na década de 90 eles fizeram uma atualização, né? A equipe dele, um dos membros da equipe dele ainda é vivo e fizeram uma atualização dessa taxonomia. Mas assim, o importante é o seguinte, é que eles colocam que os verbos são muito importantes quando a gente define objetivos de aprendizagem, né? Porque o que é mais comum é que as pessoas redigam objetivos assim, saber design instrucional, conhecer design instrucional, mas os verbos saber e conhecer, eles são muito vagos, né? A maioria dos verbos que se utiliza de uma maneira mais leiga são vagos. É diferente de se você colocar assim, citar os principais temas em design instrucional, ou lembrar os principais temas em design instrucional, ou explicar os principais temas em design instrucional, ou ainda aplicar, conduzir, né, organizar, proceder. Todos esses são verbos mais específicos e eles denotam diferentes competências, né? Ou seja, se eu falo conhecer ou lembrar, eu estou remetendo a uma memorização e a uma aprendizagem conceitual. Agora, se eu uso um verbo como aplicar, né, ou projetar, aí eu estou me referindo a uma aprendizagem mais complexa e mais difícil, que seria ao nível da resolução de problemas, né? Então, e acontece demais, né? Um dos grandes problemas no sistema educacional como um todo, principalmente no nível superior, que é quando a gente quer que as pessoas sejam capazes de aplicar, né, os conteúdos, né, os conhecimentos, né, para resolver problemas, é que os professores trabalham só no nível da aprendizagem conceitual, né? Então, é por isso que tanta gente conclui a faculdade e não se sente pronto para o mercado de trabalho, porque tiveram uma série de disciplinas que trabalharam apenas ao nível conceitual. Então, eles sabem um monte de conceitos, mas as disciplinas não levaram a um nível mais aprofundado, que seria o da resolução de problemas. Bom, no TPDI, a gente trabalha com um autor chamado Gagné, né, Robert Gagné, que é um dos principais autores da área do design instrucional. E a classificação que ele propõe tem muitos pontos em comum com a do Bloom, tá? Então, assim, não é tão importante a fidelidade com relação a um autor específico, né? Vocês podem usar Bloom, quem já é familiar com a classificação do Bloom pode usar. Quem utilizar a do Gagné, como a gente está propondo no TPDI, está ótimo. E ainda, se você trabalha numa área específica, como, por exemplo, idiomas, ou aprendizagem de música, ou aprendizagem na área de negócios, administração de empresas, empreendedorismo, ou qualquer que seja a área específica, né? Se você está trabalhando com um curso específico, vale sempre a pena consultar se existe alguma bibliografia, e na maioria das vezes existe, né, bibliografia de autores que explicam como é que acontece o processo de ensino e aprendizagem naquela área, né? Então, por exemplo, música. Eu não sou especializado em música, mas eu sei que tem etapas, as crianças passam por uma introdução à música, em que aprendem os sons, as batucadas, os ritmos, e isso vai num crescendo, né? Ou seja, é diferente de alguém que toca violino avançado numa orquestra, né? Então, existem diferentes níveis de percepção auditiva, existem diferentes níveis de coordenação motora, e certamente existem uma série de autores que tratam de diferentes teorias sobre aprendizagem musical. Então, se você precisa criar um projeto instrucional na área de música, você certamente vai trabalhar, e se você não é um músico, né, você vai trabalhar em parceria com alguém que é especializado, alguém que é músico, né? Mas talvez esse músico, essa música,
não conheça a didática, né? Ou talvez conheça apenas um tipo de didática nessa área. Então, é importante pesquisar para ver o que existe de teoria mais bem aceita, né? Mais atual, sobre como é que se explica o processo de aprendizagem naquela área específica. Então, se você puder extrair, e todos esses autores, além de explicar, geralmente eles oferecem também estratégias didáticas, né? Então, talvez para música e coordenação motora, né, aprendizagem psicomotora, você precisa de muita repetição, né, muito treino, né? Não é igual a uma aprendizagem de conceito, né, no nível universitário, que basta você explicar uma vez ou outra, e aí aquilo se for bem compreendido, você não precisa ficar repetindo sempre a mesma coisa. Na área de esportes, na área de música, em muitas áreas a repetição é muito importante. Então, e geralmente repetições em contextos próximos da realidade, né? Então, o que é importante na questão do mapeamento dos objetivos de aprendizagem é isso: é aplicar algum modelo, alguma taxonomia, algum tipo de classificação sobre os objetivos de aprendizagem. Podem ser modelos genéricos, como esses do Bloom e do Gagne, mas se a área for específica, né, vale a pena consultar autores que trabalhem naquela área. E aí você pode fazer combinação das coisas, né? Eu não sou, como eu disse, não precisa ter muita fidelidade. O importante, você pode pegar elementos de um autor, de outro. O importante é que no seu mapeamento você consiga identificar em que nível você precisa chegar com o aprofundamento do seu curso, né? Então, agora, por que é importante a gente conhecer esses diferentes níveis? Para que a gente possa projetar os cursos no nível que os nossos alunos precisam. Que essa etapa é difícil mesmo, né? Não é fácil, exige prática e continua sendo, eu diria, difícil, porque cada projeto novo é um projeto, né? E a gente sempre tem que raciocinar e destrinchar essa árvore de competências e de objetivos a cada projeto que a gente faz. Então, não é mesmo fácil, mas ao mesmo tempo está na alma, assim, no cerne do projeto. E isso dá a qualidade. E eu também queria dizer que ainda que as classificações nem sempre são perfeitas, né? Às vezes a gente tem um objetivo que pode ser classificado de diferentes formas, dependendo do enfoque que a gente dá. Às vezes os objetivos se misturam, enfim. Mas qualquer esforço que a gente coloque para organizar esse mapeamento faz com que o nosso projeto tenha um nível de qualidade muito maior do que outros projetos que não façam nada disso, né? Então, qualquer esforço que a gente consiga colocar, e se a gente diferenciar o que são aprendizagens conceituais do que são resoluções de problema, o projeto de vocês, fazendo isso, ele já fica muito à frente de outros projetos que não seguem essa metodologia, tá? E a gente continua mexendo nos objetivos de aprendizagem depois, né? Ou seja, principalmente depois das primeiras turmas, porque aí é quando a gente percebe como é que os nossos alunos eles se defrontam com o que a gente mapeou. Às vezes a gente identifica que está faltando alguma coisa, que está faltando algum pré-requisito, outras vezes a gente percebe que está excessivo, então a gente faz cortes. Então, o mapeamento dos objetivos está sempre sendo atualizado.